22. Mateus 22, Jesus está aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Estamos com o microfone sem fio, olha que bênção. Glória a Jesus. Fala para o mundo assim, Jesus é bom. Glória a Deus. Mateus 22. Agora, como o microfone é sem fio, dá para o pastor ir andando assim pelo meio do povo. Quando alguém está dormindo. Isso é uma ameaça? Pode ser. Mateus 22, 41. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles lhe disseram: de Davi. Disse-lhes então Jesus: como é então que Davi, em espírito, lhe chama de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Ninguém podia responder-lhe uma palavra, mas desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, os fariseus eram entendidos no Velho Testamento. Nos dias dos fariseus, o Velho Testamento já estava pronto, formado. Creem os estudiosos que foi nos dias de Esdras que toda a palavra do Senhor foi compilada, todo o Velho Testamento foi organizado. Esdras, contemporâneo de Zacarias, Malaquias, Ageu, os últimos dos profetas. Então, ali nos dias de Esdras, foi mais ou menos 400 anos antes do Senhor Jesus, que todo o Velho Testamento já estava pronto, foi reunido em um livro ou em um rolo oficial. E desde então surgiram os fariseus, por volta do ano 300 a.C., muito meticulosos, legalistas, ao pé da letra da lei. Só que eles não souberam discernir a verdadeira intenção da lei. Eles se tornaram religiosos e perderam toda a compaixão, perderam o amor. Mateus 23, Jesus conseguiu sintetizar o que eles sentiam. Eles dizimavam hortelã, endro e cominho. Quer dizer, vai na feira, compra um pacote de 10 gramas de cominho, aqueles pacotinhos desse tamanho assim, cominho, tempero de cozinha. 1 grama eles davam de dízimo. Então eles tiravam 1 grama do cominho. Não, isso aqui e levar para o templo, porque eles davam dízimo de tudo. Aparentemente parece tudo certo, só que eles exigiam que todos fizessem assim, e Jesus disse, esqueciam o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 9, misericórdia quero e não sacrifício. Eles desprezavam os outros. Mateus 16, os fariseus que eram avarentos, ouviam essas coisas e desprezavam os outros, diz ali o texto sagrado. Isso pode acontecer dentro das igrejas. Jesus disse em Lucas 12, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A pessoa pode ficar dentro de uma igreja, está ali já faz 10, 15 anos, é só vir alguém com uma roupa fora do comum, não convencional, ou sensual, ou escandalosa, que todos já olham assim, olha o que é isso. Mas, meu amado, as mulheres pecadoras que iam a Jesus, iam do jeito que estavam, e todos sabiam que eram mulheres pecadoras, porque a roupa as denunciava. Era o costume da época. E elas iam a Jesus e Jesus não as condenava, nem as julgava. Então pode acontecer isso dentro da igreja. Ou quando começam um a falar mal do outro,
Estávamos até conversando em casa, estes dias atrás, irmãos, um perigo sério que existe em crentes de igreja. Nós convivemos com os irmãos da igreja, gostamos dos irmãos, mas temos mania de falar mal dos irmãos. Fala assim, misericórdia. A gente convive e gosta, mas tem mania de falar mal. Nós, assim, pelo convívio, aprendemos os defeitos dos irmãos e gostamos de ficar sempre falando nesses defeitos. Ah, mas o fulano é assim, né? Porque o fulano é assim, pois é, né? E você? Pergunta para você, e você? Sabe o que acontece, irmãos? Perde-se a misericórdia. O irmão tem um defeito, mas você também tem. Fala assim, você também tem. E pelo jeito tem 2 defeitos, além do seu, o de falar do irmão. Então, irmãos, daí Jesus pegou os fariseus por aquilo que eles sabiam. Eles julgavam-se conhecedores da Bíblia. Jesus citou o Salmo 110. Vamos ver ali, Salmo 110. O tópico em cima do Salmo, na minha tradução, diz assim: o reino, o sacerdócio e a conquista do Messias. Salmo de Davi. O próprio Senhor Jesus autentica que foi Davi mesmo que escreveu. Este é um salmo messiânico que fala do Messias de Israel. Já nos dias dos fariseus já era conhecido como salmo messiânico. Os judeus sabiam que isso aqui fala do Messias. Para os judeus, Messias significava um personagem, um homem dotado de poder político e espiritual que conseguiria reunir novamente o reino de Israel, que foi dividido nos tempos de Roboão, que conseguiria a libertação do jugo romano, que conseguiria fazer com que Israel alcançasse toda a glória prometida por Deus a Abraão, prometida a Moisés. Então eles criam assim, esta era a visão deles, que o Messias seria um homem político, dotado de poder espiritual. Só que, Salmo de Davi, leia comigo, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Meu amado irmão, na minha tradução, eu creio que na sua também, Senhor está as 2 vezes com letra maiúscula. Disse o Senhor ao meu Senhor. São 2 personagens divinos, colocados em pé de igualdade. Os judeus só usavam a expressão Senhor para Deus, a expressão que é aportuguesada para Jeová. Os judeus só ousavam usar isso para Deus. E aqui disse Jeová para Jeová. Disse Deus para Deus. E eles sabiam que isso aqui era para o Messias. Eles sabiam que o Messias seria filho de Davi. Filho quer dizer, da descendência de Davi, conforme estava prometido em 2 Samuel capítulo 7, profecia do profeta Natã. Então, disse Deus para Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Os judeus nunca atentaram que neste texto tem 2 pessoas divinas. Diga glória a Jesus. Não é um Senhor, é um falando com o outro. Então não é só um. Então este texto aqui já mostra que o Messias não seria um homem, seria Deus aqui, Deus na terra, Deus conosco, Deus feito carne, Jesus Cristo, Filho de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Vamos voltar a Mateus 22, voltar ao texto onde começamos. Glória a Jesus. Irmãos, este texto que nós lemos, Mateus 22, de 41 a 46, está em todos os evangelhos sinóticos. São conhecidos assim, Mateus, Marcos e Lucas, como evangelhos sinóticos, porque sinótico quer dizer mais ou menos como se fosse uma biografia do Senhor Jesus.
O Evangelho de João não se enquadra assim, porque João não fala do nascimento de Jesus, não fala da infância, não fala de Jesus no meio dos doutores, não fala dos magos que vieram do Oriente, dos pastores no campo, na visita de Maria e Isabel, não fala nada disso. Já começa direto, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Começa em um assunto teológico de altíssima elevação, fala de coisas preciosíssimas, coisas grandíssimas. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós recebemos a sua plenitude, e graça sobre graça. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este fê-lo conhecido. Diga glória a Jesus. E já começa o discurso de João Batista, falando sobre Jesus, e já vai para as bodas de Caná da Galileia. Aliás, foi só o apóstolo João que falou sobre isso. Daí já vai para a entrevista de Jesus com Nicodemos, também só João que falou nisso. Já vai para a entrevista de Jesus com a samaritana no capítulo 4, só João que falou. Já fala da cura do filho do oficial do rei, aquele que foi curado à hora 7ª, dito no final do capítulo 4 de João, só João que fala. Fala de Jesus no tanque de Betesda, em João capítulo 5, também só ele novamente. Daí, João 6, a multiplicação dos pães, esse todos os evangelistas falam. João 7 fala dos irmãos de Jesus que não criam nele, e esse só João que fala especificamente com essas palavras. João 8 fala da mulher adúltera, só no Evangelho de João que tem o texto. João 9, a cura do cego de nascença, aquele que foi no tanque de Siloé, se lavou e voltou vendo, só também João que fala. João 10, Jesus o bom pastor, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo conhecido, João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 11, ressurreição de Lázaro, só João que fala. João 12, Maria, irmã de Lázaro, que oferece aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus. O episódio com a irmã de Lázaro é só João que fala, porque Mateus e Lucas fala da pecadora que foi na casa de Simão o fariseu. Tivemos até numa segunda-feira uma representação sem palavras. E Mateus fala também de uma pecadora, não é a irmã de Lázaro. Diga glória a Jesus. João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, também só João que menciona. João 14 começa o discurso de Jesus, maravilhosíssimo, também só o evangelista João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para junto de mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Perguntou-lhe Tomé, Senhor, nós sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Só João que fala isso. João 16, as promessas do Consolador. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, no versículo 8. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Diga glória a Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. A partir de João 18, daí entra já na cena da crucificação, que todos os demais evangelistas falaram. Diga glória a Deus. Então este texto aqui, irmãos, narrado nos 3 evangelistas, 3 evangelhos sinóticos. E todos eles falam que isso aqui Jesus falou, o texto que falamos hoje. Jesus falou isso logo após
ter sido interpelado pelos fariseus com aquelas perguntas capciosas. É lícito dar o tributo a César ou não? E daí vem aquelas perguntas dos saduceus, daquela mulher que se casou com 7 irmãos, todos morreram, daí a mulher morreu também, daí quem seria o marido dessa mulher na ressurreição? Então eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, só que aqui foi Jesus que fez uma pergunta. Versículo 42, 41, interrogou-os Jesus. E aqui Jesus é que tinha uma pergunta para fazer. Se Jesus viesse até você, que pergunta que Jesus te faria? Qual a pergunta? Pergunta para o irmão assim, qual a pergunta? Irmãos, o Senhor já falou comigo várias vezes de forma profunda. O Senhor costuma falar comigo pelas madrugadas, em visões, em sonhos. A última vez que o Senhor falou comigo, irmãos, foi com uma pergunta deste tamanho. Mas, irmãos, as perguntas de Jesus, elas nos desmoronam. É só uma pergunta. Diga glória a Deus. Porque o Senhor Jesus sabe acertar o alvo. É como ele falou com a samaritana: chama teu marido e vem aqui. Fala em misericórdia. Daí ela assim, eu não tenho marido. Daí Jesus falou assim, disseste bem. Já tiveste 5 e o que tens agora realmente não é teu. Fala em misericórdia. Jesus interrogou-os. Versículo 42, irmãos, é a pergunta que Jesus faz. Irmãos, é a pergunta que define a nossa eternidade. Irmãos, essa aqui é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. É a pergunta fundamental, decisiva. O que pensais vós de Cristo? O que você pensa de Jesus? Pergunta isso para um do lado. O que você pensa de Jesus? Não é o que você fala de Jesus, os teus discursos. O ser humano é bom para discurso. Mas a pergunta é, o que você pensa de Jesus? E o Espírito Santo já está falando com você. Diga glória a Deus. Que pensais vós do Cristo? Irmãos, o que define a nossa vida na terra, no céu e para todo sempre, pelo porvir à frente, é o que nós pensamos do Senhor Jesus. Irmãos, porque os fariseus tinham uma visão errada, e por ter uma visão errada de Jesus, você pode se perder para sempre, porque aqui nesse pormenor, meu amado, boa intenção é pouco. Fala para o outro assim, é pouco. Até o mundo diz que de boa intenção o inferno está cheio. Diga glória a Jesus. O que pensais vós do Cristo? Irmãos, porque os fariseus estavam errando exatamente nisso. Eles tinham conhecimento teórico, eles sabiam o Salmo 110, eles sabiam as profecias, mas daquele Jesus, aquele, o de verdade, não o virtual, o que eles pensavam daquele? Diga glória a Jesus. Do que Jesus verdadeiramente é. De quem é filho? E eles lhe disseram, de Davi. Disse-lhes então Jesus, como é então que Davi em espírito lhe chama de Senhor? Dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Só por aqui, meu amado, você já percebe que Jesus sabia a Bíblia de cor. Jesus sabia exatamente aonde ir. Irmãos, e Jesus aqui estava usando o método de Deus, que ele usou com Jó. Jó sofreu muitas coisas, ele ficou questionando Deus por muitas coisas, porque ele perdeu os 10 filhos num dia só, ele perdeu a saúde, ele perdeu todos os bens, e até a mulher o chamou de louco, e indagava porque ele mantinha sua integridade. Irmãos, e quando Deus se manifestou a Jó, Deus não respondeu nada para Jó, nada. Irmãos, o livro de Jó são 42 capítulos, o Senhor nosso Deus se manifesta no capítulo 37,
Até o capítulo 36 é só pergunta, só pergunta, só pergunta. Deus se manifesta no capítulo 37, não responde nenhuma, Ele faz perguntas. Fala para nós assim, quem faz pergunta é Deus. Às vezes o ser humano assim, eu tenho muitos questionamentos, Deus também tem. Irmãos, então o livro de Jó é uma pergunta do começo ao fim. Só que sabe quais foram as perguntas de Deus? Deus começou com Jó assim: onde estavas tu quando eu criei o mundo? Onde estavas tu quando eu coloquei os fundamentos do mundo, os fundamentos da terra? Quando eu estendi o céu como uma cortina? Quando eu medi os céus aos palmos e ajuntei os ventos nos meus punhos? Diga glória a Jesus. Quando eu medi toda a medida do pó da terra, quando eu chamei as filhas da alva, as estrelas da manhã, quando todos juntos cantavam e se rejubilavam, onde estavas tu? Diga glória a Jesus. Irmãos, tipo de pergunta assim que Jó foi se sentindo ínfimo, foi se sentindo miserável. E daí Jó no capítulo 42 diz assim: quem é aquele, como dizes tu ao Senhor, que sem entendimento encobre o conselho? Porque eu falei de coisas que eram altas demais para mim, eram elevadíssimas. Eu antes te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Você tem questionamento a fazer a Deus? Deus também tem alguns para fazer para você. Diga glória a Jesus. Irmãos, e foi assim que Jesus começou com os fariseus? Irmãos, isso aqui era definitivo. Quem é Jesus? Quem era o Messias? Irmãos, na concepção dos fariseus, vamos entender o que Jesus estava falando para eles, para depois conseguirmos estender isso a nós. O que os fariseus estavam querendo? Alguém poderoso, alguém falante, impetuoso, alguém metido, intrometido, alguém que tivesse assim poder de opinião, força de ocasião para fazer acontecer na situação deles. Era isso que eles queriam. E daí Jesus estava perguntando para eles: o que vocês pensam de Jesus? O que vocês pensam do Cristo? O que vocês pensam do Messias? Irmãos, aqui Jesus falou de Davi, que Davi acertou, porque Davi disse em espírito. E aqui Davi acertou na compreensão espiritual. E aqui Jesus já estava falando com os fariseus. Eles conheciam apenas a letra. E Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida, João 6,63. E depois Paulo complementou 2 Coríntios 3. A letra mata, é o espírito que vivifica. Os fariseus não estavam em espírito. Davi estava em espírito, ele conseguiu acertar. Irmãos, aqui o que Jesus fala de Davi é muito grande. Davi viveu 1000 anos antes do Senhor Jesus. E 1000 anos atrás, ele conseguiu discernir. Irmãos, isso era muito difícil, porque o Velho Testamento não falava claramente. O Velho Testamento não dava luz. Mas Davi falou o que ninguém falou no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi chamou aquele que seria da sua própria descendência, irmãos, seria um que viria muito depois dele, seu neto, bisneto, tataraneto, e vai lá para frente. E Davi o chamou de Senhor, porque Davi compreendeu que aquele seria filho do Deus Altíssimo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, e Davi falou isso em espírito 1000 anos antes, sem ver. Irmãos, quando a pessoa está em espírito, a pessoa consegue enxergar longe, a pessoa consegue entender as coisas. Diga glória a Jesus. Não é na concepção da carne. Tem gente que age na igreja como se fosse assim um clube, já conhece, já sabe como que é o esquema de culto, já sabe como que são as coisas, como são as pessoas, mas fica uma compreensão carnal. Quem assim age não enxerga nada. Diga glória a Deus. Tem que entrar em espírito como Davi. Irmãos, e Davi conseguiu ver muita coisa. Davi conseguiu ver que o que haveria de vir era Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus é Deus. Fala para nós assim: Jesus é Deus. Irmãos, Davi conseguiu entender. Moisés conseguiu entender que seria um profeta.
Davi conseguiu entender que era Deus. E Davi o chamou de Senhor. Diga glória a Jesus. Dizendo assim, disse o Senhor ao meu Senhor. E esse meu Senhor do Salmo 110 é Jesus. Ele conseguiu entender que aquele que haveria de vir seria aquele que haveria de mandar, aquele que haveria de ter toda a autoridade nos céus e na terra, aquele a quem Deus haveria de dar autoridade. Diga glória a Jesus. Os fariseus estavam na frente de Jesus, cara a cara, vendo Jesus em carne, Jesus materializado, e não conseguiram enxergar o que Davi 1000 anos antes sem ver viu. Irmãos, e Deus operou muito em Davi, porque no Salmo 16, até Pedro usou isso no dia de Pentecostes, como está descrito em Atos capítulo 2, Davi, que era profeta, falou no Salmo 16, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de delícias, e a tua destra delícias perpétuas. E daí Pedro continua a dizer lá, meus irmãos, permita-vos dizer livremente acerca do patriarca Davi, o qual sendo profeta, ele não falou de si mesmo, mas ele falou do Senhor Jesus, que Deus não deixaria o Senhor Jesus na morte, nem que o seu santo veria a corrupção. Davi morreu, e como Pedro disse naquele dia, estão conosco até hoje os seus restos mortais, mas ele falou de Jesus, que o seu corpo não viu corrupção, porque Deus o ressuscitou dos mortos, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O que pensais vós do Cristo? Irmãos, isso aqui é muito profundo. E Jesus citou Davi. O que Davi pensava do Cristo? É o meu Senhor. Fala para nós assim, é o meu Senhor. O meu Senhor. Aquele que há de guiar a minha vida, aquele que há de me conduzir eternamente, guia-me a pastos verdejantes e leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Dê mais uma salva de palmas. Santa na barrada, canta na barrariás. Na barrada, canta na bassuda, canta na barrariás. Na barrada canta lá da Hariás, recancinda lá bassuda rádio conta ripa Hariás. Jesus está aqui. Na barrada canta lá bassuda rádio conta ricanta lá da Hariás. Se da rádio conta ricanta lá Hariás tem. Lá Hariás, o que pensais vós do Cristo? Lá barrada Hariás tem. Davi disse, é o meu Senhor. Na barrada Hariás tem, engrandecido seja. Meu Deus, nós louvamos a ti, Senhor. Lahada canta, labahariás. Lahada hariastei, glória a Jesus. Aleluia, o Espírito Santo quer tocar na tua vida. O Espírito Santo quer agora redirecionar o que você pensa acerca de Jesus. Na labahada canta, ricanta, labahariastei, engrandecido seja. Suda rádio conta, labahada canta, labasuda hariastei. Na labahada canta, labahariás. Labahariastei não seria apenas Salvador, não seria apenas alguém que viria para morrer, não seria apenas alguém que iria falar bonito, mas é o meu Senhor, aquele que veio para dirigir a nossa vida, aquele que veio para nos tomar, aquele que veio para nos revelar a sua vontade, para que a partir de hoje nós vivamos da vontade do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Na barrada canta lá da suda hariás. Na canta lá da suda rádio conta ricanta lá hariastei.
As irmãos, e 1 Coríntios 12 diz que a verdadeira manifestação do Espírito Santo é aquela que conduz ao senhorio do Senhor Jesus. Porque está escrito lá: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Davi em espírito conseguiu compreender a plenitude da verdade de Deus, que Jesus é Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Senhor, louvamos a Ti. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando porque o Senhor quer nos revelar Jesus como Senhor. O Senhor quer dirigir a tua vida para você fazer a vontade de Deus. Pare de se debater, pare de ser rebelde. Na canta lava sudahada harias. O que você pensa de Jesus? É a pergunta do Espírito Santo a nós nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes para fazer o mal. Salmo 37. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor mostra pessoas que estão se debatendo como se fosse dando murro em pontas de faca. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, disse Jesus a Paulo em Atos capítulo 9, ali no caminho de Damasco. Pessoas que estão se insurgindo por não quererem fazer a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus às vezes parece demorada, parece lenta. Deus não é lento. Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, ainda que tardinho para com eles? Na verdade vos digo que depressa lhes fará justiça. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus é o meu Senhor. Repita comigo: Jesus é o meu Senhor. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você está se debatendo contra a vontade do Senhor, se você está querendo lutar pelas suas próprias forças, se você anda insatisfeito, o Senhor quer te libertar hoje, porque o Espírito Santo quer te conduzir. Jesus é que vai te guiar. Procure conhecer a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Se você quer hoje sair de toda rebeldia contra a vontade de Deus, levante a mão onde você está, levante a mão. O Espírito Santo de Deus está aqui para fazermos a partir de agora a vontade do Senhor. Glorificado seja Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, ora, meu Deus, cada vida, Senhor, opera, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ter uma visão exata de quem és Tu, e nós queremos viver para a Tua glória. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Meu Deus, opera, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus, olha as pessoas que levantam as mãos. Recebe, Senhor, e que cesse hoje toda contenda, que cesse toda perturbação. Senhor, os mansos herdarão a terra. Nós queremos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Não se esqueça disso. Fale isso para o mundo ao lado. Não se esqueça disso. Glorificado seja Deus. Amém?